Vamos fechar os nossos olhos. Vamos tentar sentir esse momento, a presença de Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos espíritos que tutelam a nossa casa, que fazem toda a preparação necessária, que ainda não temos a possibilidade de ver, mas que fazem tudo com muito amor, com muito carinho, com muito afinco. Que possamos sentir nesse momento essa brisa amorosa, podemos acerenar os nossos pensamentos, o nosso coração e manter nesse momento o pensamento para as mensagens que Emmanuel nos traz, que Kardec colocou na compilação, e que possamos crescer espiritualmente, nos salvar e ser luz para aqueles que estão à nossa volta. Que nesse momento as nossas vibrações amorosas também cheguem àqueles que não puderam vir ou àqueles que estão nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Bom, eu, como sempre, quando eu vou fazer o estudo, eu sempre peço ajuda para os universitários, né? E eu olhei o texto, li, aí eu falei: Rose, o que você pensa desse texto, para eu saber se eu não estou muito longe, né? Porque às vezes eu fico preocupada de ter umas divagações assim. E aí ela falou algumas coisas que eu até vou falar, que as palavras dela, e o que veio mesmo no pensamento, tanto meu quanto na Rose, foi da lição Buscai e Achareis, que está no capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará. Então eu vou começar falando um pouquinho do Evangelho, para a gente permear o pensamento com uma boa vibração, e depois a gente entra na lição do Emmanuel. Ajuda-te, o céu te ajudará. Então já deixa claro que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter um movimento. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, porque tem a movimentação, tem a busca, tem o sair de si e auxiliar, amparar. E por conseguinte, da lei do progresso, porque as duas são muito atreladas. Para eu progredir, eu preciso realizar o trabalho. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então a gente vê que a todo momento aqui vai falar sobre a ação, sobre a nossa movimentação, sobre eu sair e me movimentar e fazer algo. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos. Então aqui é feita uma retrospectiva do tempo lá de homens das cavernas mesmo, em que a gente usava a inteligência para conseguir fazer ali a lança, para caçar, para pescar o peixe, o que fosse ali que tivesse no mar, na lagoa. Então, naquele momento, a nossa maior preocupação era a mesma subsistência, a gente conseguir aquilo para o dia. E aí, com o passar do tempo, até para manter, e aí foi que foi desenvolvendo, salgar. Então,
colocava na banha e foi indo. Então, com o tempo, foi aprimorando a inteligência até o passo que hoje, se a gente for ver uma plantação, a gente vê que muitas vezes quase não tem homem trabalhando. Tá ou no maquinário, tá ou atrás da empresa. Muitas coisas são altamente tecnológicas, é ali apertar um botãozinho e tudo flui. Porque houve essa inteligência, né, esse progresso que é fruto de trabalho, porque começou com suor. Então, se a gente pensar na plantação, antes ia lá um por um tirar a laranja do pé. Hoje não, já passa ali a máquina que vai fazendo o papel da colheitadeira, né? Já retira por não sei quantos homens. Então, com o tempo vai havendo esse desenvolvimento e hoje a gente já está um pouquinho mais avançado, mas a gente ainda tem muito para avançar. Então, aqui fala o seguinte, que na infância da humanidade o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos, que era a preocupação mesmo que ele tinha naquela época. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar. E é esse desejo que vai fazer com que a gente busque mesmo a evolução. Deus nos deu um desejo incessante, uma busca ao melhor. É um tropismo para o progresso. Então, é uma busca para o aprimoramento inerente à evolução. A gente só evolui porque a gente tem mesmo esse desejo de progredir. Então, esse senso de inteligência, à medida que ele vai aumentando, ele nos auxilia a aumentar a nossa moralidade e assim também o nosso coletivo. Por isso que aí a gente passa a ser mais fraterno, porque quando a gente aumenta, evolui a nossa evolução moral, a gente também vai criando aí uma evolução fraterna. No caso, a gente começa a ter mais preocupação com o outro, a gente começa a sair mais do nosso lugar e auxiliar. Então, mais uma vez, é a ação, o movimento. A gente sai daquele momento em que a gente só pensa em nós. Então, começa a ter uma evolução nesse sentido. A aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Então, nesse momento, começa a ter uma preocupação mais espiritual, à medida que a gente vai evoluindo. Antes era uma preocupação só material. A gente só preocupava com o que ia ter para comer, se ninguém ia roubar a minha comida, se ninguém ia invadir a minha casa, ali a minha caverna. Então, começa a ter uma evolução e uma evolução no qual a gente também se preocupa com o outro. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante, e num grande número deles até mesmo imperceptível. Eu não gosto muito de ler isso porque eu fico pensando que a gente está evoluindo muito pouco. E aí eu acho que a gente fica meio desanimadinho. Mas a gente tem que pensar pelo lado positivo de que a gente está andando. Mesmo que se for passo de formiguinha, às vezes um passo de formiguinha é o que vai fazer com que a gente consiga pegar uma velocidade aí na frente. Então vamos pensar por assim. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Então aqui vai mostrando que existe a reencarnação. Porque como é que iria ter essa evolução, tanto nas leis,
na moralidade, se não houvesse um aprendizado. Então aqui a gente consegue entender que a gente traz uma bagagem quando a gente volta, uma bagagem que está ali, né, no nosso espírito, no nosso perispírito. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado do que dos primeiros tempos, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar, porque ia começar do zero. Então, se a gente for pensar ali na invenção da roda, ia toda vez voltar ali, alguém ia ter que inventar a roda, ia ter que rezar para dar certo naquela encarnação, inventar a roda, porque se não pegasse na primeira já ficava sem. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Quando eu li isso, eu lembrei, porque assim, aparece muito para mim isso no Instagram, uns menininhos, catatauzinho assim, eles vão lá, sentam no piano e tan. Aí você olha assim e a gente vê na hora, fala assim, não, isso aí deve ser a encarnação de um pianista famoso, porque o menininho vai lá, toca de ouvido. A gente mesmo trouxe uma vez aqui um menino, gente, um moço, um adolescente, que ele tocava, você lembra das séries? Tocava de ouvido e ele tocava aquelas músicas de uma época um pouco mais anterior e assim, brilhantemente. Então assim, a gente vê com isso que é exatamente isso que o Kardec colocou aqui no Evangelho, que vai se mantendo e o espírito vai, quando ele volta com essa já evolução que ele já conquistou, cada um na sua área, né? No caso, esses na música. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade elidisca, busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira será filho das tuas obras, terás o mérito da tua realização e será recompensado segundo o que tiveres feito. Então, deixa mais uma vez claro a lei do movimento que a gente tem que buscar. E quando eu conversei com a Rose deu um exemplo muito legal, que acho que foi a Vitória, que viu um post e repostou e que falava assim, mais ou menos, você me corrige se eu estiver falando errado. Eu pedi para correr uma maratona. Eu pedi para Deus para vencer uma maratona. Eu pedi para Deus para vencer a maratona. Uma maratona, né? Para eu conseguir terminar a maratona. E Deus me deu um tênis. Então, a gente vê que assim, o tênis... E a pessoa teve sorte, que já ganhou o tênis, né? Porque às vezes só ganhava meia. Então, a gente vê que tem sempre que ter um movimento da gente, não adianta, porque não cai do céu. Então, é basicamente isso que está falando, buscar e achareis. Você tem que ir ao encontro, né, da sua necessidade evolutiva. E eu só vou conseguir achar, no caso, que nem aqui o Emmanuel fala, a minha salvação, se eu fizer a minha parte. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas, invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-la nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, esse aí, né, teve a ideia do nada.
E não é bem assim, a gente sabe que a espiritualidade está sempre envolvida, até no livro do Santos Dumont, O Ícaro Redimido, lá mostra muito isso. Porque o Santos Dumont acordava no meio da noite, ia lá, rabiscava, fazia planos, fazia desenhos, aí não conseguia. Mas ele não desistia, ele ia, tentava. E no livro mostra ali o trabalho que a espiritualidade fazia. Então, algumas vezes vinha aqueles sopros, falava assim, tenta assim. E aí ele ficava assim, e aí ele ia lá e tentava, não sei o que, ele via que o negócio dava melhor. Então, é isso que está falando aqui, que tem o auxílio da espiritualidade amiga, porque sempre tem. A gente nunca está sozinho e a gente sempre tem um amparo, mas a gente tem que fazer um movimento, tem que estar atento. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito de que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele. Então eles dão a intuição do caminho, mas ali eu tenho livre-arbítrio. E conforme maior a minha evolução, menos eu faço escolha no meu livre-arbítrio, porque eu já sei o caminho que é uma retinha, então eu quase não escolho. Eu já sei que é aqui. Eu já sei que é a lei divina, que eu tenho que seguir o que Jesus fez. E como eu sigo o que Jesus fez? Fazendo. Sendo luz para aquele que está à minha volta. Amparando, estendendo a mão, auxiliando, saindo de mim. Marcha e atingirás, encontrarás pedra nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Isso está no livro dos Médiuns, capítulo 26. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Então eu peço e será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pede a assistência aos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos seguirão de guias. Pede bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Porque a gente está a todo momento no aprendizado, a gente está numa escola. E daí a importância dessa lição, porque ela vai mesmo fazer um questionamento para a gente. Se a gente levar a lição a fundo, de será que eu estou a passeio? Ou será que eu estou no esforço? Eu estou tentando ser um verdadeiro cristão, independente de qual seja a religião. Mas será que eu estou no esforço de ser um verdadeiro cristão? É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. E aí, vindo para a lição, salvar-se. Então, salvar-se já mostra que eu que tenho que fazer. A salvação não é Cristo vir para a Terra, não é eu começar a frequentar o centro, mas sim eu mudar. Porque não adianta eu vir para o centro e a hora que eu saio pela porta, eu já xingar alguém, eu brigar, eu já ter umas atitudes que não são as condizentes com a que eu tenho aqui. É que nem aquela história que fala, no centro é cordeirinho, sai do centro vira lobo. Então, é exatamente isso que ele fala, e é só assim que a gente vai salvar, se mudando. Então, é nos mudar, nos iluminar, fazer ao outro sempre o bem.
lembrando que o mundo é como uma escola e nos mostra que é aqui que nos tornaremos espíritos melhores. O estudo do Evangelho é muito importante para a gente, porque ele é um consolo, mas a gente não pode esquecer que ele também é um despertar. A gente precisa mudar. E aí o Emmanuel pega um trecho de uma escrita de Paulo a 1 Timóteo 1,15, que ele fala: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo foi um dos que foi salvo, se salvou seguindo o caminho de Cristo. E ele foi salvo por ele mesmo, porque ele que atuou, ele que agiu, ele que mudou totalmente o seu pensamento. E é raro, isso eu falo para mim, quem estuda o Evangelho, mas mais raro ainda é quem vive, porque muitas vezes a gente sabe, mas sabe da boca para fora e não faz. Então a gente precisa realmente viver, porque isso é uma construção de fé, quando eu começo a seguir o caminho de Jesus e fazer o que Jesus fazia, que fosse ter aquele olhar fraterno, ter aquele poder de perceber que o outro não estava bem, ter aquele poder agregador. Então é isso que Jesus espera de nós, porque a gente não pode esquecer, porque muitas vezes a gente se acha muito insignificante e muitas vezes a gente quer fazer coisas grandiosíssimas, mas a gente não pode esquecer que muitas das vezes a gente é a resposta à oração de outra pessoa, porque todos nós somos co-criadores de Cristo. A gente está aqui como esse papel de auxiliar Ele. Então, imagina a felicidade quando Jesus pensa assim: nossa, hoje a Carla atendeu aquela prece daquele irmão e ajudou ele. Então deve ser uma coisa de uma extrema felicidade, que talvez só quem recebe esse auxílio possa nos mostrar e nos gratificar, que às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas que é de extrema importância. E é assim que a gente se salva, quando a gente para de olhar a gente e a gente olha para o outro, estende a mão, principalmente quando a gente faz isso para um inimigo, para alguém que a gente não tem afeto, para alguém que a gente tem algum problema. E aí o Emmanuel começa a falar: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Então, nós vamos nos transformar com esforço, não ficar ali esperando que Jesus nos salve. Não há milagre, e a gente pode ver isso desde os detalhes ali quando Jesus estava com Pedro, porque Jesus esperava que eles se mortificassem, Jesus esperava que eles tivessem o despertar, e cada um tinha o seu tempo ali. Porque muitas vezes a gente também fica assim: nossa, mas fulano não desperta, mas eu não tenho que ficar preocupado se o fulano está despertando ou não. Eu que preciso me modificar, e o outro, a única chance de eu ajudar a modificar o outro é com o meu exemplo. Então só assim que eu me salvo. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa, ou seja, muitos não mudaram. Mantinham-se os romanos no galope de conquistas ao poder,
Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes, impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. E isso continua até hoje. Se a gente for pensar na nossa política, se a gente for pensar numa empresa, como que o patrão se porta com o funcionário ou vice-versa, se a gente for pensar no nosso ciclo de amizade, na nossa casa, isso a gente vê a todo momento, que muitos ainda não tiveram o despertar, muitos ainda não estão preocupados em se salvar. Muitos ainda estão preocupados apenas com o passeio, ainda perdido nos prazeres, nas ilusões, na materialidade. Então é importante entender que salvar-se necessita de mudança. E isso a gente vê também lá no Livro dos Espíritos, naquela questão que eu sempre falo do Santo Agostinho, pra gente que antes de dormir, pensar um pouco no que fez, o que poderia ter feito melhor. Ontem eu fiz isso e olha, foi fácil não. Todavia, o espírito humano sofrerá profundas alterações. Então, tem chance. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Então, só assim que a gente acaba com o mal, fazendo o bem. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, olha o tanto de verbo de ação: levantar, iluminar, ajudar, enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Ou seja, eu me modifico para modificar aquele que está ao meu lado. Então, a gente vê que a ação é nossa, não do outro, que é uma conquista individual, que o nosso exemplo que modifica, e isso vai ser com o meu esforço, porque a gente pisa na bola mesmo, aí a gente tem que tentar de novo, amar o próximo, amar aquele que a gente não gosta, escolher aquela danada daquela porta estreita. E como que a gente vai mudar? Com os passos pequenos, por isso que a gente não pode desanimar, mesmo ali que Kardec colocou que às vezes é um passo pequenininho que a gente dá a encarnação, mas a gente tem que pensar que às vezes é aquele passo pequenininho que vai fazer a gente tomar o rumo certo, então que a gente não esqueça disso. Com esses passos pequenos, trocamos alegrias, trocamos tudo que está ali preso na materialidade, no que nos ilude, por alegrias ao a gente auxiliar o outro. Porque quando a gente tem essa sensação de fazer o bem, quando a gente tem essa sensação de ser o instrumento de Jesus para uma prece que algum irmão fez, que às vezes foi um amigo, às vezes foi um tio, às vezes foi um primo, e às vezes a gente realmente consegue ser ali, gente, a luz, porque às vezes a pessoa está tão desesperada e a gente fala uma coisa, ou a gente tem uma ação e a gente demonstra para aquela pessoa que ela não está sozinha, porque ali naquele momento a gente consegue agir como Cristo. E a gente consegue trazer Cristo para a pessoa. Então que a gente não esqueça disso. E aí a gente tem que perguntar se a gente está aberto para mudar,
se a gente está sendo verdadeiro espírita, se a gente está na lei do esforço, se eu estou me modificando e se eu estou no trabalho incessante, porque esse é o caminho. Eu queria trazer isso para vocês, eu achei a lição muito bonita, porque ela dá um chacoalhinho na gente mesmo. Nada é por acaso, né? Coitado, eu pedi pro Wagner trocar comigo a lição. E aí quando eu vi assim salvar-se, eu falei, olha, essa danada dessa lição para essa semana me foi providencial. Então que a gente consiga mesmo, porque tem dias que é difícil para todo mundo tem problema, cada um ali numa coisa da vida, às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, mas que a gente não esqueça que a gente a todo momento a gente pode ser luz para o outro e que a gente gostaria muito de ter luz para a gente também. Então, que a gente faça para o outro o que a gente gostaria que fizesse para nós. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus esse momento de estarmos todos aqui reunidos, buscando, né, a nossa salvação de uma maneira, porque o Evangelho é um degrauzinho ali que nos impulsiona para o caminho correto. Então que nesse momento a gente sinta a espiritualidade amiga ao nosso lado, o nosso anjo protetor ao nosso lado, que a gente possa pedir a Ele, a Jesus, que nos guie no caminho correto, que ilumine esse caminho, que envolva cada um no seu amor, cada um que está no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa, às vezes, preocupação, que todos esses recebam o amparo que necessitam, aqueles que estão internados ou acamados nos hospitais, nas casas de repouso, aqueles que estão nos sanatórios, nos orfanatos, nos presídios, todos aqueles que com certeza também tem alguém que os amam e se preocupam com eles. Então que nesse momento eles recebam o amor de Jesus, o amor do Pai, o amor de Maria, que Maria com a sua caravana de socorro possa estender e auxiliar todos os espíritos desencarnados que estão passando por aqui, e que ela possa colocar sobre nós o seu manto e nos minar como uma mãe nos momentos em que mais precisarmos, mas que acima de tudo a gente consiga ser um vagalume de luz desses espíritos para aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus abençoe e proteja cada um de vocês, cada um daqueles que vocês amam ou se preocupam, que a espiritualidade amiga possa auxiliá-los em todos os dias de suas vidas. Que assim seja, graças a Deus.